paz do Senhor, amém? Essa noite, irmãos, eu quero trazer uma palavra, um pequeno estudo, é só uma introdução, tá, irmãos? Esse estudo isso é uma introdução. O estudo mesmo completo, se você se interessar, a gente marca um dia, porque ele leva, a última vez que eu dei o estudo, das últimas vezes, cada vez vai aumentando. Leva 1h10, 1h40 mais ou menos. Então só vai ser uma introdução, só para ficar com gosto do quero mais, tá? Abra sua Bíblia comigo em Tito, capítulo 2. O tema desse estudo é doutrinas, costumes e práticas. Hoje nós vamos meditar nessa mensagem em Tito, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Tito, capítulo 2, versículo 1 ao 10, diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestra no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, amarem os seus maridos e amarem os seus filhos, a serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente aos jovens que sejam moderados, em tudo te dá, por exemplo, de boa obra, na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Exorta os servos que se sujeitem aos seus senhores, em tudo agrade, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo seja ornamento de doutrina de Deus, nosso Salvador. Aleluia. Poder sentar, amados. Essa mensagem, irmão, eu costumo observar as pregações, não sei se você prestou atenção, eu não fecho a Bíblia em momento nenhum de pregação, porque ali eu estou meditando e ali vendo realmente se aquela palavra ela está condizendo com o que a pessoa está falando, não duvidando, mas devemos, irmãos, ser vigilantes. Eu estava vendo um pregador só para você ter uma ideia de quanta coisa as pessoas ministram. Eu até contei, eu acho que eu contei para alguns irmãos já. Eu estava vendo uma pregação, um pastor conhecido, e ele ministrando, uma ministração, estava assistindo, acho que era pela YouTube, mas no celular. E nesse dia eu vontade de assistir uma pregação, se eu vou assistir uma pregação. E aí ele foi assistir uma pregação e ele pregando, falando do período de fome que teve, no período de Abraão. E ele disse: irmãos, Abraão desceu ao Egito no período de fome para comprar mantimento. Naquele período que alguém falou que Sara era irmã dele, ele não mentiu, ele falou a verdade. Sara era irmã dele, filha, do pai dele, se não me engano. E aí ele disse que Abraão desceu ao Egito para comprar mantimento. E sabe quem era o governador? José. Aí eu fiquei pensando nisso, misericórdia de Jesus. Eu vi mesmo isso. E ele ainda continuou. E José, quando chegou lá, José atendeu a Abraão. Como pode isso? Ele voltou no tempo, ele foi no futuro. Não entendi. Eu digo, está repreendido. E outras coisas que a gente vê pessoas pregando. Essa pregação ela vai ser uma pregação temática, tá, irmão? Vai ser um sermão temático. Eu vou abordar o tema de doutrinas, costumes e práticas. Doutrina
é o ensino bíblico das Sagradas Escrituras, como regra de fé, prática de vida para a igreja através dos seus membros. Doutrina, irmão, não é o que muitas pessoas dizem. Ah, fulano veio de outro ministério e está trazendo uma doutrina para cá. A doutrina ela vem da Bíblia, está escrito na palavra de Deus para que nós venhamos fazer. Isso é doutrina. Costume é outra coisa. Não confunda a doutrina com o costume, tá? E aqui nós vamos entender melhor. O crente como ornamento de doutrina. As doutrinas bíblicas são santas, divinas, universais, imutáveis. Os costumes em si são sociais, humanos, regionais e temporais. O costume eles têm que ter. Antigamente, na Assembleia de Deus, da Assembleia de Deus, antigamente eles tinham o costume de usar aquele chapelão. E eu vi um caso, um pastor relatando, ele já é bem velhinho, e ele conta como era rígida, os costumes, porque a doutrina, como diz, a doutrina é o que está na palavra de Deus. E ele conta que uma irmã foi disciplinada porque ela estava usando um sutiã. E naquele tempo, antigamente, isso era novidade, né? E para a igreja era pecado, era considerado um pecado. Então são tantas coisas, irmãos, que as pessoas confundem. Não, mas está na palavra, não está na palavra de Deus. Pode procurar na Gênesis, porque você não vai encontrar essas coisas. Tem ministério com que a mulher não pode raspar o sovaco, imagina. Nem usar perfume, tá? Meus crentes não tem ninguém dessa não, né? Está repreendido. Irmão, isso é um costume. Doutrina, irmão, ela tem que estar na palavra de Deus, baseada na palavra de Deus. Costume é uma forma de expressão de porte, postura e comportamento social da pessoa ou congregação, confirmando ou comprometendo a doutrina bíblica, a moral ética cristã. Como existe bons costumes e maus costumes que a Bíblia fala, está em 1 Coríntios 15:33, né? A igreja que tem um grande número de bons costumes, às vezes maus costumes, não dizendo que costumes não sejam uma coisa boa, mas a Bíblia diz que nós devemos ser ornamento de doutrina para o Senhor, agradar o Senhor. Imagine uma mulher chegar com uma roupa sensual, subir no culto e pregar. Isso com certeza a igreja não vai aceitar. Mas é uma doutrina não. Mas é um costume nosso aqui fazer conforme a vontade do Senhor, não deixar ser profanadas as coisas de Deus. Não chuvalar o mundo. O mundo mas o mundo ele faz isso. Irmão, você é um cidadão do céu. Você está se preparado para morar no céu. Então você tem que ser a diferença. A Bíblia mesmo diz que nós devemos ser a luz do mundo e o sal da terra. Mas poucas das doutrinas bíblicas, isto é, muito perigoso para seus membros, os quais, em virtude disso, naufragam na fé com facilidade nas igrejas do Senhor. Os costumes devem ser diferentes do mundo, porque a igreja de Cristo deve ser um povo diferente em tudo do mundo. Não trazer o costume do mundo para dentro da igreja. Você já viu, irmão, que muitas igrejas já estão ficando a imagem do mundo? Engraçado, irmão, somos nós que devemos influenciar o mundo. É a nossa vida em Cristo Jesus que deve influenciar o mundo, e não o mundo nos influenciar a fazer as práticas deles. Eu vejo, irmão, pelo tempo que eu me converti em 98, eu já vi, irmão, muitas igrejas fecharem, porque deixaram o mundo entrar dentro das igrejas. E aí começou a quebrar todas as regras, começou a desonrar as coisas de Deus, e a igreja foi esvaziando. Sabe por quê? Porque quando o crente começa a ler a palavra de Deus, ele começa a ter entendimento, o Espírito Santo começa a agir, e é de dentro para fora que ele começa a agir. Você não pode exigir que uma pessoa se converteu hoje e amanhã ele muda as suas práticas, porque quem convence o seu pecado é o Espírito Santo. Isso é uma prática dos homens. Ah, você se converteu, agora tem que fazer isso. Não. Deixe o Espírito Santo agir nessa vida.
Ensine apenas o caminho. Mostra a ele onde a palavra de Deus diz assim.